Qualifica acredita no poder de mobilização das mulheres, nas famílias, nas empresas, nas comunidades, nos negócios e na política. Porém, esse poder se esconde sob inúmeras formas de opressão. Por outro lado, reconhecemos o poder de transformação que a educação gera. Qualificar-se, sobretudo no contexto feminino, é ganhar liberdade. Liberdade para fazer as próprias escolhas de forma consciente e eficiente. E assim, surge o Qualicast, temporada Qualifica Elas, como uma ferramenta de informação, acolhimento, conexão, transformação e mobilização social a favor do empoderamento feminino. Eu sou Regiane Avelar, uma mulher cis de 39 anos, a minha pele é da cor parda, meus cabelos são lisos, longos, castanhos, da mesma cor que os meus olhos. Eu tenho rosto fino, sobrancelhas definidas, e estou usando hoje um batom rosa bem discretinho. Eu estou vestida com uma blusa branca, e depois que eu virei mãe da Alice, eu só uso brincos bem pequenos e discretos, mas eles também estão tampados pelo fone de ouvido headset que eu estou usando. Eu estou em casa, num cômodo que fizemos de escritório, e ao fundo eu tenho uma estante de livro com coleções variadas. Tem fotografia, enciclopédias, vários livros. Eu sou mineira, eu amo viajar, especialmente para destinos de praia. Eu gosto muito de trabalhos manuais, evento ao ar livre e contato com as pessoas. Eu sou jornalista, relações públicas, especialista em marketing digital e educação e tecnologia. E hoje atuo como coordenadora de comunicação e marketing na Qualifica e sou uma das hosts nessa temporada Qualifica Elas, junto com a minha amiga Sara. Olá, eu sou a Sara Ribeiro, uma mulher cisgênero de 37 anos, a minha pele é negra, eu tenho os cabelos cacheados num tom chocolate, um pouco curtos, né, acima do ombro, mais ou menos na TC, e aí as cacheadas vão me entender. Eu uso óculos de leitura, estou com uma blusa azul, um batom vermelho, e ao fundo tem as minhas prateleiras com livros, objetos de decoração, fotografia. Eu sou mineira, e aí percebe-se pelo sotaque. Mãe do Samuel, que está com 1 ano. A gente ama viajar, dançar, apesar de que estou bem desatualizada aí das coreografias. Mas eu amo mergulhar, fazer pilates. Sou relações públicas de formação, mas eu me encantei pela área da educação corporativa, tenho especializações nas áreas de marketing de produto, gestão do conhecimento, pedagogia empresarial. Hoje eu atuo como analista de educação e inovação da Qualifica e apresento o Qualifica Elas junto com a Regiane. Hoje a gente tem a honra de receber mais uma mulher forte e inspiradora para nós. É uma alegria estar aqui com a Nara Doné. A Nara é bacharel em psicologia pela PUC Minas, tem pós-graduação na área de gestão estratégica de pessoas, tem formações em coaching, ela é mestre em conjugalidade, mestre em desenvolvimento humano também, na faculdade, né, na Universidade de Ciências Sociais e Empresariais de Buenos Aires. Ela também ministra curso sobre como viver de psicologia, né, cursos que ajudam jovens psicólogas a abrirem seus consultórios e empreenderem com bastante propósito e prosperidade também. Ela é autora do livro Os 7 Passos dos Casais de Sucesso e atualmente atua como terapeuta de casais e sexóloga, ajudando as pessoas aí a descomplicar a sua vida amorosa. A Nara é casada, recém-mãe da pequena Lara. É isso, bem-vinda, Nara. Passamos a palavra para você se apresentar e contar um pouquinho mais da sua história, até você se tornar essa psicóloga referente aí nesse campo de atuação tão interessante. Ótimo, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu sou a Nara, mineira também, uma mineira morando em Curitiba há 2 anos. Eu estou aqui hoje também na minha casa, né? Eu montei aqui um escritório para fazer uns atendimentos online. Então, aqui no meu escritório atrás de mim tem alguns quadros, né? Eu gosto muito de natureza, tem um quadro da minha logomarca, alguns livros e um exemplar também do meu livro que eu gosto de deixar aqui na prateleira atrás de mim. Estou com uma blusa rosa e com um batom rosa também. Eu gosto muito de maquiagem, né? Eu tenho os cabelos longos, são cabelos cacheados, mas que eu gosto de deixar eles mais lisos.
Então, hoje eles são um pouco ondulados, né? Eu sou mãe, né, da Lara. A Larinha está com 3 meses, entrei nesse desafio agora da maternidade. Sou casada há 2 anos, né? Estou no meu segundo casamento. Então, tive um primeiro casamento de 9 anos e agora estou no meu segundo casamento. E também é um desafio, né? Passar por um divórcio, se permitir um recasamento. Então, eu recebo muita demanda assim no consultório, mas nunca imaginei viver isso, né? Então, acaba que agregou ainda mais para a minha experiência como psicóloga. Sou psicóloga, esse ano faz 13 anos que eu me formei em psicologia, amo a minha profissão, amo o meu trabalho, e fui me especializando cada vez mais na área de relacionamento. Então, eu comecei a receber algumas demandas de casal, comecei a estudar mais sobre o tema, vi que era necessário entrar também na parte de sexualidade, porque chegava muita demanda desse tipo no consultório, e fui me especializando nessa área até que decidi escrever o livro, né, onde eu compartilho um pouco da minha experiência pessoal, alguns cases que eu recebi no consultório, e dou várias dicas aí, né, de relacionamento no meu livro. Ô, Nara, e eu acho que essa questão, assim, da maternidade, ela acaba, entre aspas, invadindo, assim, o relacionamento e o casamento, né? Porque, assim, primeiro é que o casamento são duas pessoas diferentes, cada um é um indivíduo, e tem características próprias, qualidades, defeitos, enfim, cada um se conhece, e que o primeiro passo quando casa de morar junto, a convivência, ela por si só ela já é desafiadora, porque são pessoas diferentes, construindo uma vida que passa a ser uma vida em conjunto, e a partir daí implementa uma nova rotina, uma nova cultura da família e tudo mais. E aí, quando os filhos chegam, parece que nada do que foi construído, seja quanto tempo for que tem o casamento, prevalece, né? Pelo menos é a percepção e a experiência, inclusive, que eu tive com a chegada da Alice. E como que isso acontece, assim, na parte prática mesmo? E o que que as mulheres e os homens, eles podem fazer, assim, para tentar contornar e driblar esse desafio que é a chegada de um filho, né? Tem várias experiências, inclusive, de casais que passam por esse momento, tem o primeiro filho, e aí quando surge o segundo, o terceiro, parece que aquele ciclo volta tudo de novo, né? E vendo de fora, sem entender nada da área de psicologia, essa é a sensação que a gente tem. Como que isso acontece, na verdade? É exatamente isso, porque são novos papéis, né? Então, assim, tecnicamente a gente fala, né, da conjugalidade, a gente tem ali duas pessoas numa relação e eles não deixam de ser, né? Eles agregam mais um papel que a gente chama de parentalidade, né? Que é assumir a paternidade, a maternidade, são papéis novos, né? E por mais que a gente faça curso de gestante, por mais que a gente leia 1000 livros, na prática é tudo diferente, né? Então, eu vejo que quando tem, né, essa mudança dos papéis, das responsabilidades, o que funciona melhor, né, sem sombra de dúvidas, é o diálogo do casal. Né? É muita conversa, é muito diálogo, são combinados, porque uma forma de funcionar que a casa tinha, o casal tinha, a família tinha, muda totalmente. E aí, como vai ser a nossa vida agora? Quais serão os nossos novos combinados? Né? Então, tudo parte disso, de um bom diálogo, de uma conversa transparente, aberta, e de combinados. E combinados que a gente testa, não funcionou, vamos combinar de novo, outra coisa agora, né? Agora, enquanto o bebê não anda, o combinado é tal. O bebê começou a andar, agora é outro combinado, né? E aí vai de acordo com o desenvolvimento do bebê. É muito interessante, né? Porque realmente é uma dinâmica que ela é viva. Nada do que está, ela permanece. Acho que assim como a vida também, né? A gente passa por fases, são situações, e elas vão se mudando e a gente vai moldando ali de acordo com o que vai acontecendo, né? E aí, quando você fala da questão do diálogo, eu acho que ela vale para qualquer tipo de relacionamento, e a gente não está falando só de casais, né? Como você falou da relação conjugal, mas ela vai muito além, né? E talvez assim, para a nossa audiência entender assim, qual que é a importância desse diálogo e como fazer com que ele seja uma comunicação mais assertiva possível para ajudar em todas as esferas onde as mulheres atuam, como a gente falou no início do podcast. Sim, exatamente, né? Acaba que o diálogo entra como uma ferramenta para qualquer tipo de relação, né? Seja relação conjugal, seja, né, relacionamentos sociais, corporativos, né? A gente vê muita importância disso. E o meu foco principal, né, que eu trabalho muito com a relação conjugal, a gente sempre traz a ideia da comunicação não violenta, né? De você ficar atento a como é dito, quais as palavras que eu uso, qual o contexto que eu falo, e a gente substitui muito, né? Eu gosto muito desse exemplo para nós mulheres, porque a maior parte das vezes a mulher fala mais do que o homem.
né? Cientificamente, a mulher fala muito mais palavras no dia do que o homem. E em vários momentos, a gente tem o costume de cobrar, de exigir, né? De falar assim, ah, você não faz isso, você não faz aquilo. Então, eu dou uma dica assim, muito legal, que é você, ao invés de ficar cobrando, exigindo, você começar a solicitar. Você começar a falar sobre o seu sentimento e não o comportamento do outro. Porque você fez isso, porque você me desrespeitou. Então, calma, né? Eu me senti desrespeitada quando você fez tal coisa. Então, você traz o foco para você e já abaixa a tensão na hora, né, do conflito que está acontecendo. Então, é pensar, né, em comunicação de forma mais leve, que tenha início, meio e fim, porque às vezes a gente começa uma conversa e aí puxa um negócio que aconteceu em 1900 e bolinha, porque quando a gente namorava, você fez aquilo comigo. Calma, vamos sentar, vamos focar, início, meio e fim sobre a conversa. E eu adoro o combinado, gente. Terminou aquele diálogo, então vamos combinar uma coisa? Vamos, a partir de hoje, experimentar fazer dessa forma? Não que seja regra, né, aquela rigidez, mas vamos experimentar, vamos ver se vai funcionar dessa forma, sabe? Então, eu vejo que quando tem abertura das duas partes que se comunicam, gente, as coisas fluem de uma forma muito mais leve. E aí, quando o combinado não funciona, eu acho que vai para terapia, né? Que eu acho que é o gancho Exatamente. que a Sara vai fechar ali, com certeza. Exatamente, né? Quais são os indícios, assim, né? E quando é o momento de procurar essa ajuda? Pois é, Sara, né? É uma questão assim muito delicada, porque hoje, na minha experiência, a maioria dos casais vem para a terapia como a última tentativa para não se separar. E não deveria ser nesse momento, poderia ter procurado um pouquinho antes, entende? Porque eles já estão tão desgastados emocionalmente, né? E na terapia de casal, a gente propõe algumas tarefas, né? Algumas coisas para serem experimentadas. E às vezes o casal já está tão machucado que não está cabendo mais algum tipo de atividade, de exercício, sabe? Então, o momento para procurar a terapia, a gente não precisa estar como a última possibilidade, no fim da linha do relacionamento. Começar a perceber alguns conflitos, a gente está com dificuldade de administrar, seja, por exemplo, a questão financeira, né? Conflitos comuns que surgem no consultório. Né? A gente não está dando certo, cada um quer gastar o dinheiro de uma forma. Quando vem uma criança, a gente não está dando conta de ajustar os papéis aí como pais. Surge muito família de origem, né? Às vezes mora próxima, mora na mesma casa, ou não tem definição de limites. E a família de origem, né? Que são os pais, as mães, elas participam muito da relação conjugal e traz atrito. A questão da sexualidade aparece demais, um com a libido altíssima, o outro sem libido nenhuma, e não, isso não quer dizer que é homem ou mulher, né? É independente, a gente recebe de todos os casos. Então, começou a surgir alguns conflitos que são comuns, procura ajuda, sabe? Procura uma ajuda profissional para administrar aquele conflito e evitar de chegar aquele desgaste da relação, em que o casal nem consegue conversar mais, de tão machucado, irritado. Então, em alguns casos, a gente fala, né? Existe a terapia do recasamento, que eu ajudo o casal a se restabelecer e eles casam de novo, né? Emocionalmente, vamos dizer assim. E a terapia do divórcio, né? Que são pessoas que já estão tão desgastadas, eles me procuram para se separar de uma forma a diminuir os impactos emocionais neles, nos filhos, na família, sabe? Então, o momento ideal é quando começa o conflito. Então, é importante não perder esse time, mas perdeu, né? Vem, a gente ajusta juntos aí qual vai ser o objetivo da terapia. Legal, Nara. E eu acho que a nossa sociedade, ela coloca um peso e uma pressão muito grande por parte das mulheres, como a principal responsável por salvar o casamento, né? E aí a gente está falando para um público predominantemente feminino, e como que a gente pode identificar que a gente está se doando mais um relacionamento e não recebendo, né, essa mesma proporção de volta ali, não só para salvar um casamento, mas para construir realmente uma vida juntos, assim, com sucesso. Sim, isso é muito comum, Sara, porque eu vejo que é uma pressão cultural, uma pressão social da mulher assumindo esse papel, assim, ela é responsável por manter as emoções da casa, educar os filhos, servir o marido, né? Então, historicamente, a mulher vem assumindo um papel de subordinação, só que isso tem mudado muito, né? A mulher, por exemplo, antigamente, ela não atuava no mercado de trabalho, não podia nem votar, né? Quem dirá trabalhar. Então, a mulher ela começou a assumir um papel completamente diferente, só que ela não deixou as responsabilidades que ela tinha e começou a assumir novas responsabilidades.
né? Então, ela acabou assumindo esse lugar, né, de ela ter que pensar na solução. Inclusive, a maior parte das vezes quem me procura são mulheres. Às vezes, os homens me procuram na pressão, sabe? A mulher fala, eu vou separar, sabe? Aí ele fala, não, então vamos fazer terapia. Sendo que ela já passou anos e anos pedindo, vamos para terapia, vamos tentar resolver. Quando ela fala, não dá mais, vou separar, seja por ciúme, né? Que é uma questão que bate muito nas relações, eu não aguento mais seu ciúme, eu vou separar. Não, eu vou procurar terapia então, sabe? Eu vou resolver o problema. Então, a maior parte dos homens vem por uma pressão muito grande, medo de perder aquela mulher, sabe? Quando ela já se esgotou. Mas quando está ali, né, no meio ou no início do problema, é sempre a mulher que busca ajuda. Sempre, né? E aí eu vejo muito isso, assim, um papel do homem como um coadjuvante, como se ele não fosse também corresponsável. E eu sempre falo que a relação é um espelho. Ninguém é responsável sozinho. Se tá ruim, os dois têm responsabilidade. Ah, Nara, mas eu não fiz nada. Então, a sua passividade que é o problema, sabe? Então, sempre é 50% de um, 50% do outro. Então, eu vejo muito isso, né? As mulheres muito preocupadas, as mulheres, eu sempre brinco que no relacionamento é como se tivesse um caderninho de dívidas e um caderninho de crédito. E, às vezes, a mulher está ali na busca como se ela tivesse em dívida com o homem a todo momento. Principalmente, gente, quando a libido do homem é mais alta que da mulher. Então, ela pensa assim, como eu não estou... E isso são relatos que eu recebo no consultório, né, nos atendimentos. Como eu não estou satisfazendo o meu marido sexualmente, eu preciso dar conta de tudo para ele não reclamar de mais nada. E aí ela começa a querer ser uma super mulher, de realmente querer dar conta de tudo. Sendo que a questão sexual também dá para ser resolvida ali. E aí está numa relação em que ninguém tem dívida e ninguém tem crédito. Os dois estão de igual para igual, sabe? Porque senão entra no que a Sara falou. Não tem reciprocidade. É um fazendo e querendo agradar o outro a todo momento. E aí a gente tem a posição, às vezes, né, que é o homem que ocupa esse lugar, de uma passividade, de uma não responsabilidade com a relação. E então ele só deixa acontecer, sabe? Então, se ele não propõe, vamos sair, vamos fazer um programa diferente, vamos fazer uma viagem. Se a mulher propõe, ele olha se ele está afim, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque também existem relações que é o contrário. Nós, mulheres, temos que ficar atentas a isso também. Será que a gente está assumindo esse lugar, sabe? De passividade na relação, de não me responsabilizar. Ah, ele me machucou, então agora ele tem que correr atrás. E aí, quando que essa conta vai ser paga? Entende? Esse correr atrás na área é até interessante, né? Assim, eu tenho uma amiga, inclusive, muito próxima que lutou assim, muito pelo próprio casamento, tem 2 filhos, uma relação assim de ser aquela pessoa mesmo que suportava a própria casa, que dava conta de tudo, financeiramente, emocionalmente, da educação dos filhos e tudo mais. E quando o marido quis separar, porque acabou desenvolvendo outro relacionamento paralelo e tudo mais, ela meio que se viu em choque daquela relação toda, né? Só que antes até mesmo disso acontecer, é aquele momento que você falou, né? Que da desistência. E eu acho que a desistência, pelo menos na minha opinião, pareada com a indiferença, é uma das piores coisas que pode acontecer, porque ela já demonstra assim, uma falta de vontade, uma falta de empenho. Quando você desiste, é aquele famoso, tipo, acabou. Acho que nem a última instância, como você falou, que seria procurar terapia, eu acho que resolve num caso desse, né? E para não chegar nesse ponto de indiferença, de desistência, assim, o que você pode dar pra gente, assim, de dica de manutenção, assim, mesmo diária, sabe? Porque a convivência, o relacionamento, na verdade, ele acaba acontecendo, né, no dia a dia, ele é construído, né? Você até deu o exemplo, não é aquela coisa que você fez comigo quando a gente namorava há 1000 anos atrás. Ok, aquilo ali aconteceu, é um passado, mas ele precisa também ser colocado no lugar do passado e vivenciar aquele dia a dia para construir coisas para o futuro, né? E como que as mulheres podem trabalhar, assim, colocar isso em prática para não deixar chegar nesse ponto, assim? Sim. Você falando sobre isso, assim, me vem 2 conceitos muito legais que eu gosto, e eu sempre explico isso durante as terapias de casal. Primeiro, é sobre a gente entender os 3 tipos de amor, porque esses 3 têm que estar presentes na relação. É o amor eros, o amor ágape e o amor filho. O amor eros é da sexualidade, que é a conexão, a química sexual, né? É o que diferencia uma relação conjugal, uma relação amorosa, de uma relação de amizade, de irmãos, e por aí vai, que é o eros, a química.
O outro filho é a amizade, aquele papo gostoso, de você gostar de estar com a pessoa, a companhia da pessoa é prazerosa. E o outro, o ágape, é o amor incondicional. Eu sempre dou um exemplo, é o amor de mamãe pelo filho. Você faz tudo pelo seu filho, né? Então é importante que tenha essa parceria também na relação conjugal. Vamos lutar um pelo outro, fazer tudo que for necessário um pelo outro. Então é necessário manter esses três. Para manter esses três, eu gosto muito das 5 linguagens do amor, que é super famoso, né? Não é todo mundo que sabe, então eu acho muito legal relembrar, né? Que foi uma teoria desenvolvida por um psicólogo americano, que ele fala que existem 5 formas de demonstrar que a gente ama. E cada um tem uma linguagem que é mais forte, só que os 5 é legal da gente cultivar no relacionamento. Que primeiro é dar presentes, então todo mundo gosta de ser presenteado, tem gente que ama presente, mas dar um presente, uma lembrancinha, falar que você lembrou, um bombom, uma flor, uma joia, independente do valor, sabe? Então, presentear, isso é muito legal para manutenção de relacionamento. Toque físico, que é o abraço, é o beijo na boca, andar de mãos dadas, porque isso vai se perdendo às vezes, né? Com o passar dos anos na relação. Então, de ter esse cuidado, né? Do carinho, fazer uma massagem, fazer um cafuné, são coisas simples, mas que mantêm o casal conectado também. Atos de serviço, que é fazer as coisas uns pelos outros, sabe? De se preocupar, por exemplo, servir um café na cama. A minha esposa vai fazer algo, deixa que eu te levo, deixa que eu te busco, sabe? As coisas em casa mesmo que tem por fazer. Então, servir um ao outro, vamos dizer assim, sabe? Que é muito importante. O outro são palavras de afirmação. Falar, eu te amo, elogiar, nossa, seu cabelo tá lindo, reparar, né, nos detalhes, sabe? No detalhe da unha, no detalhe, o marido fez a barba, sabe? Elogia, que ficou bonito. Então, são palavras de afirmação. E o último é tempo de qualidade, que é passar tempo juntos, né? É viajar, é sair para ir para um cinema, só fazer uma caminhada, uma atividade física juntos, assistir um filme juntos, cozinhar juntos, passar tempo de qualidade juntos. Então, eu acho que esses 2 conceitos aí são super legais como dicas para manter. A gente fala que é manter uma relação saudável, sabe? Que seja recíproca aí para as 2 partes. E legal você falar das linguagens do amor, Nara, porque nem sempre as linguagens elas vão coincidir, né? Normalmente você vai casar com uma pessoa com a linguagem completamente diferente da sua. E mesmo que às vezes vocês possam ter uma linguagem igual, digamos que a segunda linguagem pode não ser a mesma, né? E aí nós teremos de novo essa falta de comunicação. Porque mais do que você fazer algo para a linguagem do outro, é você saber qual que é a sua, porque aí você tem esse autoconhecimento de falar, poxa, eu gosto dessas coisas. E às vezes eu estou cobrando do outro ou da outra que me façam essas ações, né? Ou eu faço isso para o outro, vou dar um exemplo, né? Aqui em casa, a gente tem a linguagem de tempo de qualidade. Ok, a gente adora viajar, a gente adora sentar e assistir um filme sem celular, realmente está ali os dois, olhando, sabe? Só que a minha segunda linguagem é palavras de afirmação. Então eu adoro falar, não, poxa, você consegue, eu confio em você, e não só as características físicas, porque isso também é importante, né? Mas só que a linguagem do meu marido, por exemplo, é de serviços, atos de serviços. Então não adianta eu cobrar dele que, sabe, assim, falar eu te amo, eu sei que você consegue e tal, isso para ele não vai ter significado. Do contrário também, não adianta ele ir no banco para mim, porque eu só vou falar assim, joinha, obrigado. Sabe? Então, se eu conheço a minha e conheço a do outro, esse relacionamento ele vai fluir, né? A gente tá ligado ali, não, poxa, hoje eu vou fazer isso, né? Eu sei que às vezes para mim é custoso pegar uma fila de banco, sabe, para resolver uma coisa para ele, mas eu sei que ele vai valorizar isso. Então é isso também, é a coisa de ter esse autoconhecimento para elevar o nível do seu relacionamento, né? E imagina, uma pessoa que fala alemão com uma pessoa que está falando inglês, não vai dar certo. É exatamente isso. Eu conto um exemplo muito legal no meu livro sobre um casal que eles estavam brigando muito na sessão e ela ficava falando e repetindo, ele não me ama, ele não me ama.
Ele falou assim, é claro que eu amo, eu levo café na cama para ela todos os dias. E ela falou assim, pois é, eu tô querendo fazer sexo, eu não quero café da manhã. Sabe? E é isso muito claro, sexo é toque físico. Ele estava fazendo atos de serviço. Ela falou assim, Nara, tem dia que dá vontade de picar o pé nessa bandeja de café da manhã, eu não quero café da manhã na cama. E ele falando, né, nossa, olha como eu amo, né? Eu tô levando café todos os dias, e é exatamente isso, esse alinhamento. E aí, gente, tem teste até na internet, você joga na internet lá, né? Teste das 5 linguagens do amor, você descobre a sua, né? Aí você chama aí, né, o seu cônjuge para fazer junto, vamos descobrir qual que é, para a gente se conhecer. Isso é muito legal, porque você já fica com o radar ligado. Olha, eu sei que isso agrada muito fulano. Acho que eu vou voltar um pouquinho na sua fala, e você falou da questão dos ciúmes, né? O ciúme é uma coisa que não vai deixar de vir. Você pode até controlar, mas você não vai deixar de sentir ciúme, a menos que você trabalhe isso e tenha essa inteligência emocional para quando essa emoção vir, você saber como lidar. E aí você tem alguma orientação, né, para as pessoas ciumentas que estão nos ouvindo? Gente, assim, na minha opinião, na minha experiência, a melhor forma para aprender a lidar com o ciúme é fazer terapia. Por quê? O ciúme é uma insegurança, é um medo de perder o outro, é um medo de que o outro se interesse por outra pessoa que não seja você. Então, e é normal, como a Sara falou, todos nós temos um pouquinho de insegurança. Só que às vezes vira um ciúme patológico quando esse sentimento ele vai criando um tamanho muito grande aí nos seus pensamentos, você começa a ter sonhos, você começa a imaginar situações, começa a ver coisas onde não existe. Então, é fazer terapia que você vai descobrindo por que eu tenho esse medo, o que está acontecendo aqui na minha cabeça, deixa eu me conhecer melhor, deixa eu me sentir mais seguro, porque às vezes a gente fica pensando que sempre a culpa é do outro. Às vezes é, né? Às vezes é o outro que já pisou na bola e aí trouxe uma insegurança. Isso acontece também, sabe? Mas independente disso, é o ciumento buscar essa ajuda. Deixa eu fazer terapia, deixa eu me entender melhor, deixa eu me descobrir. E aí você, na terapia também, você vai aprendendo a lidar com esses pensamentos, com esses monstros, com essas incertezas. Você aprende a controlar eles, vamos dizer assim, sabe? O foco está na autoestima, né, então, né? Porque a insegurança, ela é a falta, muitas vezes, da autoestima, né? E essa autoestima, esse autoconhecimento vem através da terapia. Porque aí você consegue até lidar com essas coisas passadas, né? Às vezes, relacionamentos anteriores que não deram certo, você traz para esse novo relacionamento, né? É interessante esse ponto de vista. Nara, uma outra questão é que a gente vê que às vezes terapia de casais, né, como se fosse nos filmes norte-americanos, né, e que até tem uma questão de que no final tudo é um final feliz, né, é um final que os protagonistas vão lá e ficam juntos. Mas quando não é, quando identificar que de fato é o fim de um ciclo. É um ponto assim, extremamente delicado, mas o casal, eles vão chegando juntos às conclusões, sabe? Muitas vezes eles já vêm para a terapia se decididos que querem se separar, mas eles querem fazer uma última tentativa. E na terapia de casal, na abordagem que eu trabalho, né, existem várias abordagens da psicologia. Eu trabalho com uma abordagem que chama terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente trabalha muito com atividades comportamentais, né? Então, às vezes, por exemplo, eu passo uma tarefa de que você vai ter que fazer uma surpresa para o seu cônjuge essa semana. Pensa em algo que ele, que ela goste e surpreendê-lo. E aí, já teve casal que chegou para mim na próxima sessão e falou assim: olha, eu não dei conta de fazer, sabe? Não tem mais essa conexão. Então, assim, realmente chegou o fim. Entende? Então, às vezes, por uma tarefa, às vezes, uma intervenção, uma conversa, eles, olha, realmente, né, não dá. Só que, o que, que eu percebo, Sara, é que a maior parte das vezes é só um dos dois que chega nessa conclusão. Um chega à conclusão, que chegou ao final, e o outro fica numa posição de muita expectativa, de esperança, de que vai dar certo, que eles vão ter um recasamento, que vai seguir, que vão ser felizes para sempre, sabe? Então, quando acontece isso, né, vou dar um exemplo de um caso que eu conduzi há pouco tempo.
A mulher chegou a essa conclusão, não deu conta de fazer a tarefa, realmente é isso. A gente foi conduzindo, então, para o divórcio. Eu indiquei, inclusive, a advogada que fez o divórcio deles, né? Ele aceitou, ele muito apaixonado, mas aceitou, divorciaram. E aí ele se tornou meu paciente de terapia individual, né? A terapia de casal encerrou ali, né? Porque houve o divórcio. Eu conduzi tudo, né? Com os filhos também, para explicar, orientar. E aí ele até hoje não superou, sabe, essa separação. Então, isso é muito comum. É raro, às vezes, em que os dois entendem que chegou o final do ciclo, sabe? Então, tem vezes que é o amor que acaba, às vezes eu respeito. Lembra dos 3 amores lá que eu expliquei? Sabe? Tem casal que, às vezes, a química sexual tá bombando ainda, mas não tem mais intimidade, amizade, papo, tempo de qualidade, não existe mais isso entre eles. Outros, é o contrário, já viraram irmãos, não tem mais toque físico nenhum. Acabou o amoeiro, só tem amizade, carinho. Então, a gente vai perceber o que está faltando, o que precisa ser reconstruído, e será que os dois dão conta dessa reconstrução? Porque se não der conta, os dois têm que dar conta. Porque se só um quiser, se só um der conta e estiver disposto, não vai existir o recasamento. Aí, de fato, chegou o final do ciclo. E divórcio, assim, quando a gente fala, né? Eu acho que tem uma parte que é jurídica, que eu acho que é muito importante destacar, e querendo ou não, historicamente falando, foi até um avanço para as mulheres quando o divórcio ele deixou de ser obrigatório para as duas partes, porque hoje, se uma pessoa quer divorciar, ela tem a liberdade de ir lá perante o juiz, no cartório, no juizado de conciliação, enfim, e de falar, eu não quero mais. Eu acho que isso, para nós mulheres, e já que a gente está falando aqui de mulher para mulher, literalmente, isso é um marco muito importante para a gente, né? Só que, ainda perante a sociedade, a gente sabe que tem um estigma mesmo sobre a questão de ser divorciado, né? E aí fica a questão, eu acho que a resposta já de antemão é não, mas eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. O divórcio é realmente um fracasso, assim, num casamento? Na verdade, Regiane, o divórcio ele é considerado a segunda maior dor que um ser humano pode sentir, sabe? Porque por todo o efeito, né, cascata que vem a partir de um divórcio, sabe? E é engraçado porque eu fiz um post, inclusive, no meu Instagram, um tempo atrás, falando sobre será que divórcio é fracasso, né? Porque tem esse peso, né? O divórcio é um casamento que não deu certo. Mas e os anos que deram certo? A gente apaga tudo, né? Como é que funciona isso? Entende? Então, o divórcio, né, ele vai... claro que vai depender muito do contexto, né? Mas o que eu quero trazer aqui hoje é que o divórcio ele pode representar para as duas pessoas o início de uma nova história e está tudo certo, um ciclo que encerrou e um próximo ciclo que vai começar. Mas muitas vezes a gente fica pegado no luto, sabe? No luto, né, de não ter mais aquele relacionamento, de não ter mais aquela pessoa na sua vida. E essa aí que é a grande questão. E por isso vem o sentimento de fracasso. E a mulher era muito cobrada por isso, sabe? De ouvir frases como, por exemplo, você não deu conta de segurar seu casamento, sabe? Uma cobrança assim, como se a culpa fosse sua, né? E a mulher, ela tem a liberdade, se ela não quiser mais estar na relação, como a Regiane falou. E se o homem não quer continuar mais na relação também, a mulher vai ficar naquele papel, sabe? Correndo atrás, volta para mim, pelo amor de Deus, e passa a vida inteira sem se relacionar com outra pessoa, aguardando o marido, né? O ex-marido mudar de ideia. Entende? Então, não é fracasso de forma alguma, né? São ciclos que terminam, né? Da mesma forma, quando a gente entra e sai de um emprego, mas que eu saio do emprego eu fracassei? Não necessariamente, entende? Pelo contrário, muitas vezes representa um crescimento, né? Um desenvolvimento, e está tudo certo. Então, eu vejo que esse é o grande ponto. Nara, muito legal. Realmente é importante a gente ter essas definições, né? Como você falou, pode ser que dali surja um novo ciclo que se abre. Você deu até o próprio exemplo, que eu acho que é legal a gente trazer, né? E agora você tá aí com a Lara, linda, maravilhosa aí, vivendo um novo, né? E isso é muito legal. Mas a gente sabe que tem várias mulheres que estão em situação, assim, de vulnerabilidade. A gente sabe que muitas vezes não é por culpa delas, mas é porque elas foram colocadas lá. E elas precisam realmente de abrir o olhar para começar a identificar o que é um relacionamento abusivo, o que é apenas um conjunto de conflitos, como que isso dá, o que é um relacionamento tóxico. Enfim, eu queria que você pudesse
falar com a gente um pouquinho e explicar assim, essas diferenças, como que a mulher pode também se identificar. A gente sabe que tem muitas mulheres que são muito simples, né, e não têm acesso a tanta informação, e às vezes por isso acaba passando despercebido. Então, é nosso papel também, né, como instituição de educação, promover esse conhecimento pelas mulheres, né, e é por isso que a gente está aqui com uma especialista, e por isso que eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes. Sim, é exatamente isso, porque é uma linha muito tênue, sabe? Entre o cuidado e o abuso. E aí, muitas vezes, quem está dentro da relação não consegue enxergar isso. Então, quando fala, você não vai com essa roupa, vai lá e troca. Olha, eu estou cuidando de você, porque essa roupa não está assim muito legal. Entende? Olha, para de conversar com fulano, não está te fazendo bem, uma amizade ruim. Olha, eu estou cuidando de você. Entende? Você não vai passar esse batom. Então, a mulher ela começa a enxergar como, tá cuidando de mim, tá se preocupando comigo, deixa que eu te leve, que eu te busco todos os dias do trabalho. Nossa, que legal o cuidado dele comigo. Será que é cuidado ou será que é controle? Então, vocês percebem que é uma linha assim, muito tênue. E normalmente, quem está dentro da relação, a pessoa ela não enxerga, ou quando ela começa a ficar um pouquinho incomodada, ela como se ela mascarasse isso para ela continuar na relação, sabe? E aí, o problema é quando esse abuso ele vai ficando cada vez mais grave, né? E vem aí para um abuso emocional, e começa com xingamentos, menosprezo, humilhação, e inclusive violência física, né? Eu trabalhei na época da faculdade, eu fiz estágio 1 ano e meio na delegacia de mulheres, e tudo, né? A maior parte dos casos começa assim, com a violência psicológica, até por fim chegar na violência física, e a mulher só denuncia, gente, quando ela é ameaçada de morte. Tá? Ou depois que apanha, infelizmente, né? A gente Mas precisa a falar maioria sobre que isso. vai na delegacia, Regiane, já apanha há anos e não denuncia. É Tá? muito triste uma realidade dessas. Sim, né? E ela acha assim, foi porque ele chegou bêbado. Não, mas é porque eu alterei a voz com ele. E ela vai se colocando numa posição de culpa, sabe? A culpa foi minha, ele bateu em mim, mas eu merecia, entende? Então é muito importante nós mulheres estarmos atentas a isso, assim, que relação que é essa? O que está acontecendo nessa relação? Entende? Por que ele aumentou a voz comigo? Sabe? Mas por que tem que falar grosso? Por que tem que pedir para eu tirar minha roupa? Né? E trocar de roupa para ir com uma roupa que ele quer? Então, alguns questionamentos que a gente vai fazendo de entender assim, peraí, que lugar que tem nesse relacionamento? Para evitar que chegue nisso, numa relação abusiva, numa agressão, né? Física, verbal, toda a questão financeira, eu vejo que pesa muito, porque às vezes quem é o maior provedor tem o poder, então tudo tem que ser do jeito dele. Coisa simples. Vamos sair para jantar. Sempre é o homem ou o provedor que vai escolher qual que é o lugar. A mulher nunca pode escolher, nunca tem desejo. Ela é sempre anulada. Então, esses são detalhes, né? Que é importante a gente ir observando para pensar nisso. Peraí, tem que ser recíproco, sabe? É um dar e um receber. Esse relacionamento está funcionando assim? Ou eu que cedo, eu me anulo o tempo inteiro. Então, a gente começa a perceber o abuso quando tem isso, né? É a figura muito clara. É uma vítima e um abusador. É uma pessoa que pressiona, uma pessoa que manda, uma pessoa que controla e um outro que obedece. Entende? Então, a gente tem que começar a observar, Nara, te ouvindo, eu percebi que eu estou numa relação abusiva. O que eu faço? Né? Então, peraí, identifiquei? Deixa eu perceber em quais os momentos que isso acontece e qual que é a forma que eu vou me posicionar. Entende? Então, assim, olha, vai trocar essa roupa, né? Mas, né, vamos conversar, mas por que você acha que essa roupa não está condizente com o lugar que a gente vai? Eu estou me sentindo tão bem com essa roupa. Não, então eu vou com ela hoje, a próxima vez que a gente for sair, eu visto uma outra. Então, você vai mediando, não bate de frente, porque desperta uma agressividade ainda maior. Você vai aprendendo a se posicionar. Eu acho que é isso. Ô, Nara, duas coisas que eu queria abordar. A primeira, que eu acho que é um serviço também que a gente pode dar para as mulheres, né? Porque antes, as mulheres que passavam por qualquer tipo de abuso no relacionamento e tudo mais, elas tinham que elas mesmas irem até uma delegacia e fazer uma denúncia, né? E hoje isso não é assim mais. Então, assim, você que tem uma amiga que sabe de uma relação de alguém que está passando por algum tipo de abuso, gente, seja psicológico, emocional,
emocional, sexual, físico, como a própria Nara falou, vocês também podem ajudar as amigas de vocês denunciando. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar essa informação, porque nem todo mundo sabe disso. Então, acho que assim, como se diz, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Aí vem a pergunta, até que ponto? Então, eu acho que é legal a gente deixar isso sinalizado, que nós também podemos ser canal de superação e de auxílio para uma mulher. Obviamente que não substitui a própria mulher tomar a decisão, e a gente não está aqui querendo tomar a autonomia de nenhuma dessas mulheres, mas é porque às vezes, pelos motivos mesmo que a Nara falou, elas não têm a coragem mesmo, a força que precisam, o conhecimento, o amadurecimento psicológico, talvez, para poder buscar ajuda, né? Então, como ela falou, a gente precisa se posicionar, e aí nós, quanto mulheres, amigas umas das outras, e também dentro dos próprios relacionamentos que a gente tá, né? Ela deu o exemplo. Nara, eu identifiquei, nossa, isso aqui acontece comigo, eu vou me posicionar em relação a isso. Então, eu acho que é importante a gente deixar esse serviço, né, para a sociedade como um todo. E a outra coisa também que você traz, que eu acho que é muito relevante, é que geralmente as mulheres é que estão nesse papel de vulnerabilidade e são as vítimas, né? Como você falou, que são dois papéis. Mas eu estou me perguntando aqui, ouvindo os relatos e até de outros exemplos que você já citou. Esse papel também se inverte? A mulher também assume esse papel de abusadora e o homem acabando ser a vítima? Isso acontece na prática ou não? Acontece. Assim, na minha experiência, a maior parte das vezes é o homem como abusador. Mas existe o oposto também. A mulher como abusadora, controladora, entende? E um homem totalmente submisso, estando numa relação abusiva. Então, nós mulheres também precisamos ficar atentas a isso, sabe? Qual que é a relação que eu estou oferecendo para o meu cônjuge, né? Para a pessoa que eu estou ali me relacionando. Sou uma mulher muito controladora, obsessiva, ciumenta, brava. Tem mulher que bate em homem, né? Fica brava e bate mesmo, dá tapa na cara, chuta, põe para fora de casa, rasga a roupa, entende? Risca o carro, quebra o vidro do carro, isso acontece também, entende? Hoje, né, pela questão da lei da Maria da Penha, nós temos esses pesos diferentes, porque se um homem faz isso, né, ela tem medida protetiva, ele vai preso, ele não pode se aproximar dessa mulher, responde processo. Se uma mulher faz isso, o peso é diferente, entende? Então, às vezes, né, eu vejo que as mulheres se sentem empoderadas, assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque não vai dar nada para mim, entende? Então, a responsabilidade civil e jurídica ela é diferente, né, nesse contexto. Mas né? eu acho que aí tem o contexto também de que a gente está no país que tem mais feminicídio aí, né, considerado no mundo. Não é nem aqui, a América Latina, não, no mundo. Então, tem esse peso da questão política e social também, e civil, enfim. Mas essa mulher, ela pode responder civilmente, né, por essas atitudes, né? Sim. Vias de fato. Nara, eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui de uma fala da Regiane em relação a amigas se fortalecendo, conhecidas se fortalecendo, mas eu quero chamar a atenção também para o RH, né, os recursos humanos das organizações. Normalmente, uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade, seja ela emocional ou, enfim, de qualquer caráter, ela cai a produtividade no trabalho, né? Enfim, ela não consegue entregar, porque se uma área tá ruim, ela acaba desencadeando coisas negativas em outras áreas da vida também, né? No trabalho, nas finanças, enfim. O que eu queria dizer é que para os RHs também, né, estarem atentos aos comportamentos das mulheres. Eu acho que quando as empresas abrem para a diversidade, para a equidade, inclusão, e tem bastante colaboradoras, né, no seu quadro, eu acho importante, né, os RHs estarem atentos, mas além da baixa produtividade, você acha que como que o RH pode atuar nesses casos em que a mulher, né, eles têm a consciência de que essa mulher está passando por uma situação de um relacionamento abusivo?
É uma situação assim, extremamente delicada, né? Quando é no mundo corporativo que é identificado o que acontece na esfera pessoal, Sim, né? Até porque eu observo, até quando eu atuava também com o RH, que várias pessoas elas não se abrem, né? Não falam de fato o que está acontecendo. A gente percebe que o comportamento muda, a produtividade cai, mas não falam realmente o que é. O que eu acho interessante, assim, pensando em RH das empresas, é um RH bem próximo e um RH também que desenvolva lideranças próximas das suas equipes. Porque, às vezes, existem empresas que no RH a pessoa não tem acesso ao RH em si, mas o RH prepara essa liderança para essa liderança ser mais pessoal, sabe? Acho que talvez Sensível, né, mais também em sensível, mais relação, humana, mais sim, atenta, né? consciente. exato, essas palavras, ótimo, né? Uma liderança, porque às vezes é muito focado ali em número, produtividade, bateu meta, não bateu, pum, aí tem que ser punido, recebe um feedback negativo, você tem que melhorar, né? Mas vamos bater um papo, né? Vamos ali na sala, vamos bater um papo, vamos tomar um café e dar o espaço, sabe? Eu acho que o caminho é muito legal nesse sentido de preparar essa liderança, de se aproximar da sua equipe para entender, para conhecer, né? Ah, fulano é casado, fulano tem filho, fulano briga com o marido, fulano briga com o filho, fulano os desafios que essa mulher, que essa pessoa tem na sua vida pessoal, porque isso interfere diretamente na produtividade. Legal. Nara, agora uma questão assim, bem que eu acho que você deve receber muito esse tipo de pergunta, né? Ah, mas você é sexóloga, o que você faz? Sim, é muito, e isso vem com um preconceito também junto, sabe? E é muito interessante porque, né? Me pergunta, né? Você é sexóloga, o que você faz? Né? Eu trato questões da sexualidade. Então, a gente trata disfunções sexuais, ajudando a pessoa a ter qualidade de vida na relação sexual. Só que tem gente que pensa, né? Eu recebo, assim, isso é muito comum. Sempre homens. Me chama querendo agendar um horário, eu vi que você é sexólogo, precisa agendar um horário. E sempre quer atendimento presencial. Aí pergunta assim: quanto que é a aula? O que você faz na aula? Aí você já vê pela conversa da pessoa que aí teve um que perguntou assim: olha, eu quero fazer uma sessão, só que eu quero. Você não se importa, né? Que eu vou me tocando enquanto a gente conversa. Outro que me chamava do ser sexólogo, porque eu tenho fetiche com o pé. Eu entrei lá na sua rede social, eu vi seu pé e eu quero que você me atenda, eu quero que você mostre seu pé na câmera. Gente, é assim, cada dia é uma figura que aparece, sabe? E assim, o que que é? O que que a gente faz, né, enquanto sexóloga? Eu já atendi homens, por exemplo, que têm ejaculação precoce, né, que não tem problemas de ereção, por exemplo, mulher que tem vaginismo, que sente muita dor para ter relação sexual, ela nem sabe o que é isso, né? Então ela vai no médico, descobre que não tem nada, e aí, né, geralmente o ginecologista acaba é, encaminhando para mim. E a gente vê que é totalmente emocional, sabe? Então é isso que eu trabalho, nessas questões, para a pessoa se conhecer, conhecer o próprio corpo, se permitir sentir prazer, entender que sexo é qualidade de vida, né? O tanto que faz bem para a pele, para a saúde, né? Para o bem-estar, para a produtividade no trabalho, né? Então, o meu papel é ir por esse caminho aí com a sexologia. Ô, Nari, a gente está em pleno 2023, mas a gente sabe que ainda existe muito preconceito acerca de falar sobre o sexo, a sexualidade, como que essas coisas se acontecem. Existe muito tabu, né? E como que a gente pode ajudar, assim, a desmistificar tudo que tem. Eu acho que você falou uma coisa que é importante, né? É qualidade de vida. Mas a gente ouviu por mais de 2000 anos que era como se fosse, assim, quase que um pecado mesmo, que as pessoas quase não é um pecado, né? Melhor dizendo. E eu acho que mais que isso ainda, né? Que as pessoas não podiam, assim, sentir prazer, que é o que você está trazendo, né? Que é uma descoberta, né? E o que a gente pode falar, assim, com tantas jovens e mulheres que estão ouvindo a gente, assim, para poder desmistificar tudo isso que elas passaram muito tempo ouvindo. A gente sabe que não é do dia para a noite, que é tudo uma construção, né? Mas o que a gente pode fazer para ajudá-las? Gente, assim, eu vejo, né, nós mulheres, agora mães, eu vejo que a nossa principal responsabilidade é dar educação sexual para os nossos filhos, sabe? A gente começa a mudando essa cultura, né, transformando isso em comunicação, em um papo aberto, né, tirando esse tabu.
né? Porque aí essa próxima geração já vai vindo, né, com isso desconstruído, tendo uma inteligência sexual, né? Sabendo sobre o assunto, podendo falar, podendo perguntar, tirar dúvidas, sabe? E dentro, né, agora, Nara, beleza, né? Então, para as próximas gerações, esse é o caminho, né? E a gente, né, que está aqui sem explorar, sem, né, conseguir falar sobre isso, eu vejo que o principal ponto é a gente buscando conhecimento, sabe? É buscar conhecimento, seja, gente, através de vídeos ali do YouTube, né? Teve uma paciente, por exemplo, que eu atendi, que ela tinha vergonha de ver pênis, por exemplo, né? Ela namorava e não estava conseguindo ter vida sexual ativa, sentia dor, sentia vergonha, medo. E aí a gente foi abrir lá no YouTube, vamos ver foto de pênis. Né? A gente pegou vários tipos, eu montei um slide para ela, de vários tipos, vamos ver pênis, vamos ver vagina, vamos entender como é que funciona. Tem gente que não sabe por onde sai o xixi, gente. Sabe? Então, assim, vamos pegar foto da anatomia, vamos entender como é que é, sabe? O que é um clítoris, né? Onde que é a fonte de prazer na vagina, né? No pênis. Vamos entender a parte fisiológica disso, né? Vamos entender que tem uma parte hormonal por trás, uma parte que é das nossas emoções. Então, a gente começa a buscar um pouquinho de informação, sabe? Porque eu vejo que esse tabu, ele é muito grande e ele ainda vai demorar para ser desconstruído, sabe? Então, eu vejo que a gente, quanto mulher, quando a gente se reunir, não é só para falar bobeira, vamos falar de sexo mesmo, sabe? De compartilhar. Uma vez eu conheci uma mulher que falou assim: a gente sempre mente, tem dois assuntos que a gente sempre mente: dinheiro e sexo. Dinheiro, se você ganha muito, você vai mentir que você ganha pouco. Se você ganha pouco, você mente que você ganha muito. E sexo, se você faz muito sexo, você não fala o que você faz, o povo vai achar que você é uma depravada. Se você não faz sexo nenhum, você vai falar que faz de vez em quando, o povo não saber que você tem um problema. Então, de criando redes assim, de intimidade, sabe, de pessoas que você possa contar. E assim, isso é muito delicado, você contar a sua intimidade para alguém. Mas criar ou uma pessoa que você tem intimidade, ou umas amigas que possam se reunir. Gente, eu sinto dor. Ah, usei um lubrificante, usei camisinha tal, foi legal. Sabe, de compartilhar assim, detalhes. Faça tal posição, talvez você vai sentir menos incômodo. Fiz tal posição e adorei. Então, criar assim, né, um vínculo de intimidade que você possa compartilhar, já ajuda, que você vai aprendendo mais. Tem gente que vai ver filme pornô e acha que está aprendendo sobre sexualidade. Aquilo que tem no filme pornô não é sexualidade. E aí a pessoa vai para a cama querendo aquela performance de um filme pornô. E aí fica muito discrepante, sabe? A realidade da fantasia. Ô, Nara, eu queria completar com uma coisa que eu acho que é super legal, assim, acho que a Sara vai concordar comigo, né? Hoje, assim, tem várias pessoas e fala-se muito sobre a questão da educação sexual e eu concordo com você que nosso dever, não só como mães, mas nosso dever para a sociedade mesmo é educar os que virão, né? Os que estão vindo e tudo mais. Mas eu te pergunto, nós duas somos mães de menina, né? A Sara tem Samuelzinho aí com a gente, mas quando a gente começa, assim, se você puder dar uma dica mesmo, quando que a gente começa a introduzir esse tipo de assunto? Eu vejo que as crianças, elas estão amadurecendo muito cedo, né? E tem pessoas muito próximas que eu conheço, assim, já com 7 anos, que já começam, o mamilo já começa a crescer, já começa as glândulas mamárias já aparecer e tudo mais. Quando com 9 anos. Meninos menstruando com 9 anos de idade, gente. Quando na face da Terra que a gente pensava que isso fosse acontecer, né? Mas tá tudo muito evoluído, muito apressado, precoce, enfim. Quando que é um bom momento para a gente começar a falar sobre isso com nossos filhos? Olha, eu vejo assim, dois momentos importantes. O primeiro momento é quando, né, a criança começa a ter uma percepção das próprias partes do corpo. Ele ainda não sabe que tem diferença. Quando você começa a ensinar onde que alguém pode tocar, onde alguém não pode tocar, isso já é educação sexual, sabe? Quando é pequenininho, mas já começa, eu tenho meu narizinho, a minha orelha, o meu bumbum. Então, isso já é educação sexual, que aí você já vai ensinando os limites, né? Onde pode ser tocado, onde não pode. E depois, quando a criança começa a perceber a diferença, né? Mas cadê o pipio dela? Né? Então, está faltando alguma coisa. Aí você já introduz o assunto explicando da diferença. Existem vários livros, né, infantis sobre isso. É pegar livro, mostrar figurinha e vai indo bem aos pouquinhos, sabe? A minha irmã, ela tem 2 filhos, né? Então, tem 2 sobrinhos. A minha irmã não dá conta de conversar sobre isso. Nara, toma, conversa para mim. Então, pode deixa comigo que eu adoro conversar sobre o assunto. Então, a gente está falando sobre nós mulheres.
passar isso para os nossos filhos, mas não é toda mulher que dá conta, porque a gente não recebeu isso, sabe? Então, tem mulher que tem vergonha, né? Que não consegue conversar, busca ajuda, gente. Né? Busca ajuda, uma amiga, chama alguém próximo, uma madrinha da criança, uma tia, né? Como a minha irmã fez, busca ajuda, rede de apoio. Mas não deixe de dar educação sexual para os filhos. Mensagem importante mesmo. Nara, a gente já está chegando ao final desse episódio. Eu já queria te agradecer muito por todo esse conhecimento e toda essa entrega que você teve aqui conosco hoje. É um privilégio, né, a gente hoje, mulher, poder estar falando desses assuntos nessas plataformas e dar visibilidade a assuntos tão importantes como esse que você trouxe. Então, meu coração é só gratidão de ter você aqui e muito obrigada, só isso. Agradeço, né, essa oportunidade, esse espaço, né, sempre que precisarem, conta comigo, né, eu adoro compartilhar meu conhecimento, contribuir, então, um prazer, né, gratidão também. Nara, foi realmente maravilhoso, assim, agradeço mais uma vez, reforço aí as palavras da Sara, e para quem está nos ouvindo, deixa aí o seu pedido nosso, na verdade, né, se você gostou, curta, compartilhe aí com outras amigas, leve este tema tão importante para outras pessoas, porque eu tenho certeza que se você compartilhar no grupo de WhatsApp, vai ter alguma mulher que está precisando de ouvir tudo isso que a gente falou aqui hoje, e sobretudo deixe seu comentário, dê pra gente seu feedback sobre o que achou sobre esse episódio, que vai ser muito legal para a gente também poder debater e refletir também sobre o que vocês estão achando. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.